Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. No dia 14 de fevereiro desse ano, meus irmãos, nós iniciamos o estudo sequencial, verso a verso, da segunda epístola de João. A verdade é a ênfase nesta carta endereçada a uma distinta senhora e seus filhos. É um vigoroso chamado para discernir a verdade, a fazer separação entre a verdade e o erro. E não poderia ser diferente, porque João nos diz que a verdade, ela é a realidade mais importante da vida e também é a esfera de existência da vida cristã. A verdade une os crentes, permanece nos crentes, abençoa os crentes e controla os crentes. Por essa razão, nenhuma virtude, nem dever cristão, inclusive o exercício do amor, tem licença para agir fora da esfera e domínio da verdade. Devemos amar os outros, nós sabemos disso desde o princípio da nossa conversão, não precisamos ser ensinados por ninguém a respeito disso, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Mas se vivemos na verdade, a prática do amor, ela será coerente com a verdade. E se a verdade é o limite do amor, então nós devemos ser leais à verdade, de modo que nem mesmo a excelente virtude do amor suplante a verdade. E se somos leais à verdade, naturalmente nós guardaremos a verdade e protegeremos a verdade. Em resumo, é isto que nós aprendemos até aqui nas exposições de 2 João. E hoje, 10 de julho, nós concluiremos esta pequena e poderosa epístola joanina com 15 exposições, considerando uma última responsabilidade que os crentes têm em relação à verdade. Leiamos então 2 João, versos 12 e 13. Capítulo único, versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco. E conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, meus irmãos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, agora, reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Eu preciso da Tua graça, do enchimento do Teu Espírito para comunicar a Tua palavra. E o Teu povo, a Tua igreja reunida aqui nesta noite, os meus irmãos, precisam que o Senhor abra os olhos deles, para que eles contemplem, enxerguem as maravilhas da Tua palavra, a fim de que nós, juntos, andemos sempre na verdade, para que a nossa alegria seja completa. Em nome de Jesus, amém. Se nós estamos continuamente a discernir a verdade, a viver na verdade e amar na verdade, sendo leais à verdade e guardando a verdade, então nós devemos constantemente aprender a verdade. Pelo fato de receber uma carta doutrinária do apóstolo João, advertindo sobre o perigo de acolher falsos mestres, ficou evidente que a senhora ainda precisava crescer em conhecimento da verdade e discernimento espiritual, além de correta aplicabilidade do evangelho. Todavia, o conteúdo desta carta aqui não era tudo o que João acreditava que precisava escrever a ela sobre Jesus. João diz praticamente a mesma coisa, meus irmãos, a um crente chamado Gaio, na conclusão da sua terceira carta. Vira uma página, você vai parar em 3 João e coloque os olhos nos versos 13 e 14. 3 João, versos 13 e 14. Diz assim: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz.
E é possível que 2ª e 3ª João, inclusive, tenham sido escritas ao mesmo tempo e enviadas. Em Apocalipse, João diz que recebeu uma ordem para não escrever parte da revelação que ele recebeu e que pretendia escrever. Olha Apocalipse, capítulo 10, verso 4. Apocalipse, capítulo 10, verso 4. Apocalipse 10, verso 4 diz assim: Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Não sabemos exatamente a razão porque João foi tolhido de escrever aquilo que foi revelado a ele, não nos é dito, mas isso também acontece em outros momentos. Veja, na conclusão do seu evangelho, João também sublinha que ele não esgotou tudo o que poderia ser dito sobre Jesus. Lemos em João capítulo 21, versículo 25. João capítulo 21, versículo 25. João 21, 25 diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, na sua menor carta, João nos dá apenas um resumo da vida e obra de Cristo. Na verdade, no seu evangelho, ele nos dá apenas um resumo da vida e obra de Cristo. O Senhor Jesus, às vésperas da conclusão do seu ministério terreno, também disse aos discípulos que àquela altura ele suprimiria algumas verdades, embora ainda pretendesse dizer muitas coisas a eles. Olhe João capítulo 16, verso 12. João capítulo 16, verso 12. Lemos assim: tenho ainda muita coisa que vos dizer, Senhor Jesus falando aqui, mas vós não o podeis suportar agora. E por qual razão os discípulos não poderiam suportar a verdade naquele momento? Primeiro, porque eles estavam tristes, estavam angustiados, estavam sentindo a ausência de Jesus que estava prestes a deixá-los. Olha o versículo 6 do capítulo 16. Aí mesmo onde você está, verso 6. Porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. E os discípulos também não poderiam suportar a verdade por causa da sua incapacidade de compreender a cruz e a ressurreição antes desses eventos acontecerem, bem como outras verdades que ainda seriam reveladas. Olha só o que Jesus diz no verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Isso daqui, meus irmãos, fala da ação do Espírito Santo, dando novas revelações sobre Cristo através dos apóstolos para a composição do Novo Testamento. Vou enviar a vocês o Espírito, diz o Senhor Jesus aos discípulos. Ele falará a vocês revelações adicionais e essenciais sobre a minha pessoa e as coisas futuras. Jesus, meus irmãos, não privou seus discípulos e, por derivação, a igreja, de nada que fosse necessário para a santificação e missão. E a 2ª epístola de João é parte final já do desenvolvimento das doutrinas do Novo Testamento. O Espírito estava soprando, expirando suas palavras através do velho apóstolo João, lá no findar do 1º século. Então, sob a superintendência do Espírito Santo, João selecionou cuidadosamente o seu conteúdo, de acordo com o seu propósito de advertir a senhora sobre a estratégia dos falsos mestres, que consistia em se aproveitar da hospitalidade dos cristãos. 10 anos antes de João começar a escrever, de começar a registrar as revelações que ele estava recebendo da parte de Deus, Judas
também sob a inspiração do Espírito Santo, considerou necessário suprimir algumas coisas que ele gostaria de ensinar, a fim de que os crentes tivessem consciência da existência dos falsos mestres e batalhassem pela verdade. Olhe Judas, versos 3 e 4, também capítulo único, versos 3 e 4. Veja o que Judas diz. Veja a mudança de curso que Judas faz aqui. Judas 3 e 4 diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas então pretendia escrever algo e acabou mudando de assunto por causa da ameaça de falsos mestres e focou nas questões essenciais. Assim como Judas, João, em sua carta escrita à Senhora, ele pontua somente questões urgentes e essenciais aqui, meus irmãos. Apenas o suficiente para proteger a Senhora do perigo atual de falsos mestres. Ao mesmo tempo, diz o velho apóstolo, ainda tenho muitas coisas que gostaria de escrever a você, amada Senhora. Quando João diz à Senhora, meus irmãos, que as coisas que ele gostaria de ensiná-la são muitas, provavelmente ele quer dizer que gostaria de dar instruções mais detalhadas a respeito de Cristo e da vida cristã, como as que ele escreveu no Evangelho na sua carta maior, 1 João. E isso talvez inclua o conteúdo dos outros escritos inspirados dos apóstolos que já circulavam pelas igrejas no final do primeiro século e que, somados aos escritos de João, formavam o conteúdo completo do Novo Testamento, tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação e santificação. Então, com toda a probabilidade, as muitas coisas que João considerou que seriam necessárias para a vida cristã da Senhora, não dizem respeito, meus irmãos, a nada que nós não saibamos pela revelação final de Deus nas Escrituras. Não devemos supor que a Senhora recebeu de João algo necessário para a salvação que nós não recebemos, que nós não temos. Porque João não tinha um ensino secreto necessário para a salvação, como pretensiosamente reivindicavam os falsos mestres gnósticos. Eles diziam que havia um conhecimento secreto para a salvação que estava disponível apenas para alguns poucos iniciados, não era de conhecimento de todo. E isso é bem diferente do cristianismo, que está aberto a todos, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Não há conhecimento secreto que não esteja disponível ao povo de Deus, na Bíblia, nas Escrituras. Não há nada, meus irmãos, essencial para a nossa salvação que ficou perdido. Não há lacunas na revelação de Deus. Não há insuficiência na verdade revelada pelo Espírito sobre Deus e qual o dever do homem, o nosso dever em relação a Deus, conforme registrado nas Escrituras pelos apóstolos e profetas. Então, ainda que fosse possível, não há a possibilidade de existir qualquer escrito perdido essencial para a nossa salvação. Deus não nos privaria de nada que fosse necessário para a salvação ao longo de 2000 anos de história da igreja cristã. Tudo que nós precisamos está aqui e não há chance de nada ser encontrado e acrescentado às Escrituras que seja necessário para a nossa salvação e nem que seja inspirado pelo Espírito Santo. Foi por não acreditar que a Bíblia é suficiente, que o magistério da Igreja Católica Romana acrescentou 7 livros apócrifos às Escrituras Sagradas, escritos não inspirados por Deus, simplesmente para justificar seus dogmas e manutenção de poder eclesiástico. E sob o mesmo engano estão os evangélicos que buscam conhecimento de Deus e do homem em revelações extrabíblicas e muitas vezes transmitidas por espíritos de demônios, espíritos enganadores. Mas quanto a nós, meus irmãos, a verdade na qual nós devemos progredir constantemente
é a que está revelada nos 39 livros do Antigo Testamento e nos 27 do Novo. Há muitas coisas escritas na Bíblia que Deus quis que soubéssemos e que devemos estudá-las, progredir no aprendizado, para que nos relacionemos corretamente com Deus e não sejamos enganados de modo a sofrer graves prejuízos espirituais. A Bíblia é uma grande carta de Deus endereçada ao seu povo eleito, a nós, a igreja, a fim de fornecer informações abundantes e mandamentos essenciais para a nossa salvação e crescimento espiritual. Mas ainda assim, nós jamais poderemos apreender exaustivamente o vasto e profundo oceano das verdades bíblicas, meus irmãos. A verdade bíblica, ela é explorável e ao mesmo tempo inexaurível, tal qual a imensidão do mundo submarino. É impossível nós esgotarmos o conhecimento bíblico. Sabemos mais de Marte do que das profundezas do oceano, meus irmãos. E isto ilustra muito bem a abrangência da verdade e a nossa necessidade de progredir constantemente no aprendizado da verdade. O que nós sabemos é apenas uma gotícula no oceano das verdades bíblicas. A instrução de João à senhora era apenas corretiva. Isso resolvia o problema em parte, apesar de tudo o que ela já tinha aprendido com João e com outros presbíteros, ainda havia muitas coisas que a senhora precisava aprender. O fato de que a senhora estava sendo tão facilmente enganada por falsos mestres demonstrava claramente, meus irmãos, que ela precisava não apenas de uma correção pontual, mas de uma instrução mais detalhada e cuidadosa, o que João pretende fazer. João não deseja que a senhora seja como aqueles crentes, queridos, que, embora tenham sido ensinados na doutrina, não avançam no aprendizado e por isso tem que ficar a vida toda recebendo algum tipo de correção por falta de discernimento, ingenuidade e exageros. O apóstolo quer dar a ela muito mais do que correção apenas. O apóstolo quer que ela progrida no aprendizado da verdade e cresça espiritualmente. Nós estamos concluindo hoje os nossos estudos em 2 João, mas ainda temos muitas coisas a aprender, queridos. As palavras de João, as palavras de João, melhor dizendo, do apóstolo, ainda tenho muitas coisas que vos escrever, devem ser um lembrete constante de que você precisa ser humilde diante da abrangência da verdade e reconhecer que ainda precisa aprender muitas questões a respeito da verdade, assim como eu. Deve ser uma nota para estimular você a reconhecer que às vezes ainda você é enganado, que você ainda acolhe mentiras e que, portanto, precisa conservar uma postura de aluno, de aprendiz e seguir humildemente aprendendo, sendo ensinável, perseverando na doutrina dos apóstolos e não ultrapassando os limites dela, como é próprio dos enganadores que João narrou aqui nesta carta. Então, queridos, a senhora ainda tinha muito a aprender sobre a verdade e João ainda tinha muito a ensiná-la. Mas o apóstolo interrompe aqui a sua instrução porque não quer fazê-lo dizer-lhe na continuidade do texto de 2 João, verso 12, com papel e tinta. A expressão aqui, com papel e tinta, só aparece aqui no Novo Testamento e significa literalmente papiro e preto. Papiro era um material usado para escrita e fabricado a partir de folhas de uma planta aquática comum no Egito e encontrada às margens do Nilo. E a palavra preto é uma referência à composição líquida, comumente feita de água, carvão e engrossada com goma resina. E esses dois elementos, papiro e tinta preta, eram os recursos básicos da comunicação à distância da época do Novo Testamento. E João, apesar de ter sido um simples pescador galileu, escrevia com alguma habilidade, visto que redigiu 5 livros do Novo Testamento, um evangelho, 3 epístolas e um apocalipse. Mas embora familiarizado com a escrita, João sabia que era um meio de comunicação limitado para os propósitos que ele tinha em vista de fornecer instruções doutrinárias mais detalhadas à senhora. E por isso ele diz que tinha a esperança de ir até ela e conversar de viva
vós, usando a expressão que ele mesmo usa aqui, nesse texto, ao invés de escrever a ela. Tanto no grego quanto no hebraico, meus irmãos, isso significa literalmente boca a boca. Viva voz, traduzido aqui na minha tradução como viva voz, significa literalmente boca a boca. Uma expressão idiomática equivalente às expressões em português cara a cara, ou olho no olho, ou tete a tete. É a mesma expressão que Deus, em resposta à rebelião de Miriam e Arão contra Moisés, usa para se referir à maneira como ele instruía Moisés, sem a intermediação de outros meios que não a linguagem direta. Olhe Números, ou ouça Números capítulo 12, verso 8. Números 12, 8. Eu vou aguardar você procurar enquanto eu tomo uma água. Números 12, 8. Diz assim: boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Quando João usa essa expressão aqui de Números 12, 8, ele quer dizer que, embora a escrita seja útil para uma instrução pessoal, uma conversa pessoalmente íntima seria muito mais apropriada e eficaz. Isso porque as nossas palavras verbalizadas, meus irmãos, somadas às expressões faciais, gesto, contato visual, postura corporal, tom de voz, velocidade, ritmo e ênfase no discurso, é um método de comunicação interpessoal muito mais eficaz do que a frieza e a afonia da linguagem escrita, e muito menos sujeita a eventuais interpretações subjetivas às quais a linguagem escrita está frequentemente exposta. Agora, é claro, eu devo frisar que a escrita inspirada pelo Espírito Santo é diferente de qualquer outra linguagem escrita. Não há rivais. Por quê? Diz Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia, meus irmãos, tem vida em si mesmo, e ela é geradora de vida espiritual. As mais eloquentes palavras escritas por um homem não seriam capazes em si mesmas de transmitir qualquer vida espiritual. Contudo, as palavras da Bíblia não são palavras meramente humanas. Cada palavra da Bíblia é palavra de Deus e eficaz para produzir vida espiritual. Nós lemos em Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Mas ainda assim, a revelação escrita, embora essencial para a salvação e desenvolvimento dos crentes, é um meio instrumental temporário de comunicação de Deus com o seu povo. Não é definitivo. Na eternidade não haverá mais a Bíblia. A Bíblia foi um meio temporário empregado por Deus para registrar de forma absoluta e inerrante a vontade de Deus para nós nesta presente era, devido à acentuada tendência humana de esquecer Deus e a sua vontade. Assim, para que nós não fôssemos, queridos, devastados por toda sorte de erro e pela soberba, Deus nos deu a celeste doutrina escrita, de modo que, mediante a iluminação do Espírito Santo, sejamos conduzidos em obediência a Jesus Cristo. Pode até haver, queridos, imprecisões e incertezas agora. E somente um crente soberbo e vaidoso negaria isso em defesa de uma utópica precisão teológica em todos os aspectos da verdade nesta vida. Os que adotam o lema sola escritura, os crentes que adotam o lema sola escritura, fariam bem se humildemente calassem a boca e reconhecessem essas imprecisões e incertezas em assuntos da revelação divina. Mas chegará o dia em que falaremos com o Senhor de viva voz, nós receberemos o ensino vivo, nós estaremos cara a cara com a palavra de Deus que se tornou carne para a nossa redenção. Céus e terra passarão,
mas a palavra de Deus viva não passará. Porque agora, diz o apóstolo em 1 Coríntios 12, 13, nós vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 12, 13. Então, a linguagem escrita tem as suas limitações e foi usada como meio temporário de instrução divina, embora contendo o necessário para a salvação. E não apenas João, mas Paulo também reconheceu a limitação da linguagem escrita quando ele escreve aos Gálatas, dizendo que gostaria de estar pessoalmente com eles, para poder inflexionar a voz e demonstrar o quanto ele estava abismado por causa do acolhimento de ensinos judaizantes pela igreja da Galácia. Olhe Gálatas capítulo 4, versos 19 e 20. Gálatas 4, versos 19 e 20, eu recomendo que você vá acompanhando na sua Bíblia. Gálatas 4, 19 e 20. Diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. E que a comunicação escrita pode transmitir uma impressão diferente do que seria transmitida pessoalmente, é claramente perceptível em 2 Coríntios. Paulo diz que os coríntios achavam que as cartas que ele escrevia transmitiam uma impressão dura, mas quando ouviam Paulo pessoalmente, a impressão era outra. Veja 2 Coríntios 10, 10. 2 Coríntios 10, 10. Diz assim a palavra do Senhor: as cartas, com efeito, dizem são graves e fortes, mas a presença dele é fraca e a palavra desprezível. Paulo está citando aqui o que os coríntios diziam a respeito dele. Então, embora tudo o que precisamos saber para a nossa santificação esteja contido na Bíblia, Deus intentou que nós fôssemos nutridos espiritualmente e equipados para o serviço, não apenas pela leitura das Escrituras, mas de modo mais excelente ainda, pela consistente comunicação oral da palavra de Deus escrita. Foi o próprio Deus quem ordenou as coisas dessa maneira. É exatamente isso que Paulo diz lá em Efésios 4:11, texto que você conhece muito bem. E ele mesmo, referindo-se a Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Agora pense comigo por um instante. É perfeitamente compreensível a necessidade de apóstolos para a revelação final do Novo Testamento e assentamento dos fundamentos doutrinários sobre o qual a igreja seria edificada. Mas tendo a revelação escrita sendo completada com conteúdo suficiente para a piedade e boas obras, qual seria a necessidade de pastores que são mestres e que não têm autoridade apostólica? A resposta é que, do ponto de vista de Deus, meus irmãos, e seus métodos, a pregação das Escrituras é crucial para resgatar pecadores e purificar a igreja. Isso não significa que a Escritura não é suficiente, ela é suficiente. E é por isso que ela deve ser anunciada pelos meios que o Senhor estabeleceu para o crescimento do seu povo. Mesmo numa leitura superficial do Novo Testamento, você perceberá que para alguém crer é necessário que alguém pregue, como diz Romanos 10,14. Mesmo que este alguém seja destituído de autoridade e infalibilidade apostólica, como Felipe, lá em Atos capítulo 8, Felipe o evangelista. Noutras palavras, meus irmãos, no que respeita à nossa progressão no aprendizado da verdade, não há substitutos para a pregação e ensino da palavra de Deus. Existem excelentes meios adicionais à pregação e ensino para se progredir na verdade, como leituras de livros, músicas e aprendizagem remota e assíncrona via internet. Mas nenhum destes meios substitui a pregação e ensino de viva voz, nem nunca foi a intenção de Deus que assim
ou fosse. Aquilo que Deus quer fazer no seu povo, a maneira mais excelente que Ele vai trabalhar na sua e na minha vida, é por meio da pregação da palavra no contexto da igreja local. Portanto, você e eu ainda temos muitas coisas a aprender sobre a verdade a respeito de Deus e de si mesmo. E não há melhor maneira, queridos, para levar isso a efeito do que por meio de mestres levantados por Deus na igreja para ensiná-lo e que conhecem a sua vida e os enganos do pecado aos quais você está sujeito. Assim como João sabia o que ainda era necessário falar pessoalmente àquela estimada senhora, a fim de que ela progredisse espiritualmente. E sabe qual é o resultado de progredir, na verdade? E aqui vai um alerta, antes de avançar por esse ponto. O pregador da internet não conhece a sua vida. Talvez nem todos os pastores conheçam. A sua responsabilidade é estar aberto para ser pastoreado, e a nossa é de buscar essa comunhão que João está buscando com a senhora, para que a palavra seja aplicada à sua vida. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, embora notáveis e que nos edificam muito, não conhecem a sua vida, não conhecem o seu contexto, não podem aplicar a palavra ao seu coração. A teologia sistemática, o livro que você lê em pessoal de uma maneira fria, não vai poder trabalhar áreas na sua vida que, se você está sendo pastoreado, poderiam ser trabalhadas com eficácia. E o resultado de progredir na verdade, através de instrução de viva voz, será de João no versículo 12, final do versículo 12, lá de 2 João. Alegria completa. Esse é o resultado de progredir na verdade. É por isso que não dá para entender, queridos, deixa eu abrir um parêntese aqui, que às vezes o Senhor traz essas coisas à nossa mente. A pessoa congrega numa igreja, mas ela diz assim, o meu pastor mesmo é o fulano de tal, que está lá na Conchinchina. Querido, não existe isso. Você, se esse é o caso, tem que congregar lá naquela igreja. Porque isso não existe no Novo Testamento. Você deve ser pastoreado aonde você está. Você tem responsabilidade com aquele pastor e aquele pastor tem responsabilidade com você. Já ouvi isso inúmeras vezes. Não, meu pastor mesmo está lá no Maranhão, lá em Santa Catarina, não sei aonde, e a pessoa se fecha para ser pastoreada. Isso não existe, isso é antibíblico, é completamente contrário ao que a Escritura diz. E se você está caminhando nessa disposição, a Escritura diz que o resultado é alegria completa. Se você está caminhando na disposição correta. João já tinha dito no versículo 4 que havia ficado sobremodo alegre em ter encontrado alguns dos filhos da senhora andando na verdade. A alegria dele, porém, seria completa se ele a encontrasse pessoalmente para um tempo de instrução e comunhão na verdade. Em sua carta maior, João também disse, queridos, que a alegria seria o resultado de instruir outros a respeito de Cristo. Ouça 1 João, capítulo 1, verso 4, ou abra esse texto. Veja a harmonia do ensino bíblico. 1 João, capítulo 1, verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Estas coisas a respeito de Cristo, a respeito da segurança da salvação, nós vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João, queridos, como um bom discípulo de Jesus, ele estava apenas transmitindo o mesmo ensino que ele aprendeu do seu mestre, que também sempre desejou que os seus discípulos experimentassem alegria completa. Veja João, capítulo 15, verso 11. João, capítulo 15, verso 11. Diz assim, João 15, 11. Tenho-vos dito estas coisas, Jesus falando, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E Jesus vai manifestar o mesmo desejo em João 16, 24 e João 17, 23, se você quiser apenas tomar nota. Então, queridos, a alegria ela é um subproduto do conhecimento genuíno da verdade. Quanto mais você conhecer e obedecer a verdade, mais você será feliz. Jeremias relata uma experiência pessoal em que relaciona a alegria que sentiu com a verdade que aprendeu em obediência. Ele relaciona a alegria que ele experimentou com a verdade que ele aprendeu em obediência. Veja Jeremias 15, 16. Jeremias capítulo 15, verso 16.
Jeremias capítulo 15, verso 16. Diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Permitam-me colocar esse princípio numa frase: verdade obedecida, alegria recebida. Se você quiser fixar isso, digo mais uma vez: verdade obedecida, alegria recebida. E visto que a alegria fora da verdade é uma completa impossibilidade no Novo Testamento, a visita de João à Senhora, queridos, causaria um efeito muito diferente da visita dos falsos mestres, que no final das contas, como bandidos espirituais, roubariam a alegria dela através da mentira e da falsa comunhão. Sabe qual é um dos grandes problemas das pessoas que não têm Cristo? E muitas vezes os crentes caem nesse engano também. Todo mundo está buscando felicidade. Todo mundo deseja felicidade. Não à toa o Senhor Jesus inclusive disse quem eram os bem-aventurados, quem seriam as pessoas felizes, quem experimentaria alegria lá no Sermão do Monte. Só que as pessoas aí fora estão buscando felicidade de uma maneira carnal, de uma maneira simplesmente física, buscando simplesmente satisfazer os desejos da carne, esquecendo-se que elas têm uma alma da qual elas vão prestar contas a Deus. Não são compostas apenas de uma parte material, mas também de uma parte imaterial. E esquecendo-se dessa parte material, da qual elas vão prestar contas a Deus, elas querem satisfazer, buscar a felicidade, arrancar o prazer a cada momento, de qualquer maneira, custe o que custar, sem considerar que a felicidade, ela é um produto da comunhão com Deus. Você sabia disso? Já parou para pensar nisso? Sem comunhão com Deus, sem verdade, vai ser tristeza. E é por isso que alguns crentes, excetuando aqueles que enfrentam tristeza por causas biológicas, são uma má recomendação do Evangelho quando vivem em tristeza, vivem em solidão constante, vivem como se a vida cristã fosse sempre problema atrás de problema. Meus irmãos, eu não estou dizendo que nós não temos problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas um crente que dá a impressão de todo o tempo estar se arrastando, todo o tempo que está apresentando um descontentamento no Senhor, que não consegue encontrar alegria em Deus, má recomendação do Evangelho. A verdade ainda não penetrou no coração como deveria penetrar. Porque a alegria ela é produto dessa verdade perfeitamente ajustada ao nosso coração. Não sabemos, queridos, se João chegou a fazer essa visita à Senhora, mas é suficiente nós sabermos que ele disse a ela que a alegria completa só viria através da instrução da verdade e da comunhão com os outros na verdade. E que isso sirva de reflexão para os crentes que, buscando a felicidade a todo custo, acolhem a mentira e desobedecem à verdade. E assim João conclui o conteúdo dessa carta, acrescentando apenas uma saudação pessoal dos sobrinhos da Senhora no versículo 13. Olha aí o versículo 13, vamos ler juntos. 2 João, verso 13. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Talvez, meus irmãos, João estivesse pessoalmente com os filhos da irmã da Senhora em Éfeso, onde ele residia à época, no final do primeiro século. É como se depois do apóstolo dizer algumas coisas duras, de corrigir a Senhora, ele quisesse antecipar a ela um pouco da alegria que ele planejava experimentar junto com ela. E por isso ele endereça um amoroso cumprimento dos sobrinhos dela. Parece bastante evidente, queridos, que João tinha uma amizade e carinho especial, não apenas pela Senhora eleita, mas por toda a família dela. E o que os unia era unicamente a verdade. Ambas as irmãs eram eleitas e seus respectivos filhos estavam andando na verdade. Quanta graça de Deus nessa família, meus irmãos, que seja assim na minha e na sua. Mas o apóstolo não permitiu que o seu profundo afeto pelos membros dessa família anulassem o seu compromisso com a verdade, a ponto de não advertir a Senhora sobre a sua tolerância e falta de discernimento em relação ao erro religioso.
E isso nos lembra, amados irmãos, que essa diminuta correspondência pessoal e repleta de afeto é, ao mesmo tempo, um grande alerta para todos os eleitos, todos os crentes, para apegarem-se firmemente à verdade e amar dentro dos limites da verdade, porque o mundo está cheio de enganadores que ultrapassam os limites das Escrituras. E de igual modo nós devemos ter cuidado uns pelos outros, porque nós recebemos graça de Cristo, a mesma graça de Cristo, e nós fomos feitos membros da mesma família de Deus. Em uma época de relativismo moral religioso, sincretismo e multiplicação do engano e do pecado que marcam o fim dos tempos, conforme profetizado no Novo Testamento, é de extrema importância, meus irmãos, que nós prossigamos resolutamente em viver na verdade, amar na verdade, discernir a verdade, ser leal à verdade, guardar a verdade e aprender em obediência à verdade. Concluímos os nossos estudos em 2 João, mas nós ainda temos muitas coisas a aprender sobre a verdade, para que a nossa alegria seja completa. E a minha oração é para que isso se desenvolva de tal forma, de tal maneira, que nós encontremos uns aos outros, juntamente com os nossos filhos e parentes, andando na verdade e se alegrando completamente com todos aqueles que conhecem a verdade, até que estejamos todos juntos como uma grande família da fé na eternidade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos juntos aqui estudando esta preciosa carta, ó Deus. Ajuda-nos a colocá-la em prática. Recebemos verdades tão maravilhosas fluindo da pena de João, Senhor. Sentamos aos seus pés nesses meses e queremos caminhar à semelhança de Jesus, do teu Filho amado, nosso Senhor, de quem João foi uma excelente recomendação e modelo para nós. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.